E se alguém pudesse te convencer de que 2 mais 2 é igual a 5? Não, não é uma pegadinha. Imagina só, se com poder suficiente fosse possível fazer todo mundo acreditar e, pior, amar essa ideia. Isso não é sobre matemática, é sobre controle. É sobre como a nossa própria realidade pode ser roubada. E o mais bizarro é que o manual de instruções para essa demolição da realidade já existe e foi escrito há mais de 70 anos. Um aviso deixado lá em 1949 que parece ficar mais e mais atual a cada dia que passa. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do Biblioteca Destilada. Hoje, nossa missão é destrinchar uma das obras mais impactantes e, arrisco dizer, proféticas de todos os tempos, 1984, do George Orwell. Bora mergulhar de cabeça e descobrir juntos quais são as ferramentas de manipulação desse livro e, se sem querer, a gente já não está vivendo dentro dele. Então, se liga no nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai entender quem foi George Orwell, o cara que viu o futuro. Depois, vamos dissecar as ferramentas que constroem a prisão mental de 1984. Aí vem a pergunta que não quer calar. O livro acertou? E o mais importante, vamos sair daqui com um plano prático para blindar a nossa mente. E para fechar, a reflexão. Afinal, quem é o grande irmão hoje? Para a gente entender a profecia, a gente precisa primeiro entender o profeta. Esquece aquela imagem de escritor isolado numa torre. George Orwell não era esse cara. Ele estava na linha de frente, no meio da confusão do século XX. Ele sentiu na pele o cheiro do totalitarismo e escreveu 1984 não como uma fantasia, mas como um alerta, quase um grito de desespero. A vida do Orwell foi o laboratório para o livro dele. Ele viu o poder opressor do colonialismo na Índia. Mas o ponto de virada, a chave que mudou tudo, foi a Guerra Civil Espanhola. Lá, ele foi lutar contra o fascismo, mas acabou vendo algo terrível. A propaganda e a mentira sendo usadas como arma por todos os lados, inclusive pelos seus próprios aliados. Foi ali que ele sacou que a primeira vítima de qualquer guerra é a verdade. E essa experiência moldou cada página de 1984. Então, como o poder consegue prender as pessoas sem usar correntes de verdade? No mundo de 1984, as grades não são de ferro, elas são mentais e são muito mais eficientes. Bora dar uma olhada nas 4 principais ferramentas usadas para construir essa prisão invisível. A primeira ferramenta é a vigilância total. Imagina ter na sua casa uma tela que você simplesmente não pode desligar. Nunca. Ela passa a propaganda do governo, mas ao mesmo tempo ela te observa. Ela ouve tudo que você fala. A ideia de privacidade simplesmente não existe. Como o personagem principal, o Winston, pensa, nada era seu, exceto os poucos centímetros cúbicos dentro do seu crânio. E para ter certeza que ninguém esquece disso, esse slogan está em todo lugar, em cartazes e moedas, na sua cara o tempo todo. A ideia aqui não é só punir quem desobedece, é mais esperto que isso. É fazer com que a pessoa nem pense em desobedecer. A vigilância de fora vira uma autovigilância. Você se torna o seu próprio guarda. E é aqui que a coisa fica assustadora. O Orwell imaginou um aparelho que o governo obrigava as pessoas a ter. Ele nunca imaginou que a gente ia fazer fila, pagar caro e carregar no bolso a nossa própria teletela. É o nosso celular, a nossa Smart TV, assistente virtual. Eles ouvem, veem, coletam nossos dados. A diferença? Em 1984, o controle era pela dor. Hoje é pela conveniência. Se você achou a vigilância sinistra, se prepara para a arma mais diabólica do partido, a nova língua. O objetivo aqui não é só controlar o que as pessoas falam, é controlar o que elas pensam. Como? Destruindo as palavras. Pensa comigo, se a palavra liberdade deixa de existir, como é que alguém vai conseguir ter o pensamento crime de querer ser livre? A própria linguagem vira a jaula. Essa frase é de um personagem, o Saime, que trabalha criando um novo dicionário. E ele fala com um entusiasmo que dá até arrepio. A ideia é eliminar palavras complexas. Por exemplo, em vez de excelente ou fantástico, você só pode dizer duplo mais bom. Sem nuances, sem jeitos diferentes de se expressar, a crítica se torna impossível. É basicamente controlar a mente no nível do código-fonte. E o coração dessa máquina de controle é o Ministério da Verdade. O nome, claro, é a maior das ironias, porque a especialidade deles é mentir. É lá que o Winston trabalha, passando o dia corrigindo notícias antigas para que a história sempre confirme o que o partido está dizendo hoje. Na prática, ele é um funcionário da fábrica de realidade. E esse é o lema do partido.
Parece um trava-língua, mas a lógica é circular e aterrorizante. Se o poder controla toda a informação que você recebe agora, ele pode reescrever o que aconteceu ontem. E se você não tem mais um passado real para comparar, como vai questionar o presente? Você fica preso num agora eterno, que pode ser mudado a qualquer momento. E esse processo é a rotina do Winston. É um trabalho burocrático, o que torna tudo ainda mais sinistro. Ele recebe uma ordem, reescreve uma notícia, manda a versão falsa para os arquivos e, na etapa final, joga o documento original num negócio chamado buraco da memória, que leva direto para um incinerador. E, puf, a prova da mentira vira cinza. A verdade antiga simplesmente some. Tá, mas como é que alguém consegue viver nessa loucura? É aí que entra a última ferramenta. Uma ginástica mental chamada duplo pensar. É a habilidade de ter duas ideias opostas na cabeça ao mesmo tempo e acreditar nas duas. É saber que o governo mudou a história, mas ao mesmo tempo acreditar na nova história. É contar uma mentira e acreditar nela sinceramente. E os 3 slogans do partido são um exemplo perfeito de duplo pensar. Guerra é paz. Como assim? Simples. Uma guerra constante lá fora mantém a ordem e a paz aqui dentro. Liberdade é escravidão, porque, segundo eles, a única liberdade verdadeira é se submeter totalmente ao partido. E, por fim, ignorância é força, porque a ignorância do povo é o que dá força para o poder continuar inabalável. Certo. Depois de ver tudo isso, a pergunta de $1 milhão é: Orwell era um vidente? Ele previu o nosso futuro? A resposta não é um simples sim ou não. A verdade é que, em alguns pontos, a nossa realidade conseguiu ser ainda mais estranha que a ficção dele. O Orwell errou mais no como do que no que. Ele imaginou um controle baseado na dor, no medo. O que a gente tem hoje é muito mais sutil. É o controle pela conveniência, pelo entretenimento. Ele previu a falta de informação, a censura. A gente vive afogado em informação, tanta que não sabemos mais o que é verdade. Ele imaginou uma polícia do pensamento, mas hoje, muitas vezes, nós mesmos nos censuramos com medo do cancelamento, do julgamento nas redes sociais. Ok, o cenário parece meio sombrio, eu sei. Mas a ideia aqui não é entrar em pânico, muito pelo contrário. A ideia é criar consciência para a gente poder agir. Então, como a gente constrói um escudo para nossa mente? A resposta é fazer exatamente o oposto do que o partido quer. Treinar o cérebro para pensar mais. E para isso, eu quero propor um microexperimento. É um exercício simples, mas muito poderoso. Primeiro passo: pega uma crença sua, uma coisa que você defende com unhas e dentes. Segundo passo: vai pesquisar o argumento mais inteligente que existe contra essa sua crença. Terceiro: por 1 minuto, tente defender essa ideia oposta, só para você mesmo. E quarto passo: sinta o desconforto. Sentiu um negócio estranho na cabeça? Ótimo! Isso é o seu cérebro saindo do piloto automático. É o seu músculo do pensamento crítico sendo ativado. É o melhor antídoto contra o duplo pensar. E a gente chega no final da nossa análise com a pergunta inevitável: afinal, quem é o grande irmão hoje? A verdade é que ele provavelmente não é mais uma pessoa de bigode num cartaz. O grande irmão hoje é algo muito mais espalhado, mais difuso. Sabe, no livro, o Winston escreve uma coisa: se há esperança, ela reside nos proles. Os proles eram os 85% da população que o partido nem dava bola, considerava quase como animais. Mas é justamente por serem ignorados pelo poder que eles conseguiam manter a humanidade deles. Eles amavam, brigavam, sentiam de verdade. A esperança do Orwell estava na resiliência das pessoas comuns. E essa talvez seja a lição mais forte de 1984 para a gente hoje. No mundo que grita mentiras por todos os lados, talvez o maior ato de rebeldia não seja gritar mais alto. Talvez seja o ato silencioso, teimoso de se manter são, de insistir lá dentro da sua cabeça que 2 mais 2 são 4, mesmo que todo mundo ao seu redor esteja gritando que são 5. O legado do Orwell, então, é um chamado para a gente ficar de olho, para a gente ter uma vigilância mental, porque a liberdade não é garantida, ela exige manutenção diária. Por isso, a pergunta que eu quero deixar é essa: qual verdade que todo mundo aceita, qual consenso confortável você vai desafiar hoje? Façam um microexperimento, pensem nisso e, se quiserem, compartilhem a reflexão aqui nos comentários. E para quem ainda não leu a sua obra-prima, o link para comprar 1984 está aqui na descrição. Obrigado por destilarem esse conhecimento com a gente. Até a próxima!